Bom, bom dia. Vou pedir desculpa por meu português, mas obrigado pelo convite. Eu acho que vocês colocaram várias coisas, né? Assim, dentro dessa mobilização nacional indígena, neste mês que falavam na aula passada, que não é um festejo, sino uma lembrança da luta e da resistência, dá claro evento, vocês colocam justamente a burocracia, não? Explicam como é um primeiro braço, a primeira fase da violência do Estado para aceder a direitos, né? O direito fica violento em relação a que não é um problema de desejos, sino que como que esses desejos e esses direitos constitucionais são acesso para a violência do Estado em múltiplas fases, do Estado e dos braços que o Estado permite, além do próprio Estado. Tipo, todos esses intermediários infernais, tudo parece que é um vínculo infernal para outra coisa que é pior, né? Porque, finalmente, todas essas formas de violência são a diferentes ritmos, fases, diferentes inimigos, níveis, planos, para o corpo, pensamento, território, autodiscriminação, emoções e tudo o que também a Sandra falava, né? Por quê? Porque parece que, assim como a Sandra falava, que a língua não é só fala, o alimento não é só comida, e o direito não é só acesso à Bolsa Família e tudo isso. Então, eu acho que essa é a questão de bloquear a terra, o acesso à terra, que parece que é o ponto fundamental da disputa indígena, não parece? É cortada para virar pobres no sentido índio, é dizer, sem terra, para depois ficar pobre no sentido branco, e sem dinheiro, e submetido ao Estado, né? Então, eu acho que e o problema não é o desejo, insisto, sino o jeito que o Estado e o braço capital, nesse sentido, submete para controlar a diferença, nesse caso dos índios, né? Então, eu acho que justamente o benefício fica uma armadilha para ficar presa do Estado por o direito, né? Então, aqui a questão também é desejo, Estado, e que tão beneficioso é um direito estatal para os índios, além dos próprios desejos que eles possam ter para seus próprios direitos, né? Então, e que vai diversificando a violência na medida que eles vão ingressando a todos esses direitos, eles vão incorporando ainda mais dispositivos de violência, né? Vão incorporando maiores inimigos de violência frente ao Estado. E de aí vira o padrão e vira todas essas multiplicidades que vocês, consequências que vocês foram criando, que vocês viram, descreveram, que foram se gerando depois do acesso ao direito de Bolsa Família. Então, bom, não sei, colocaria esses pontos que vocês estavam aí, tipo, será realmente somente a única relação com o Estado vai ter com os índios, somente vai ser violência? Porque pareceria que o direito mais básico, mais elementar e tão celebrado internacionalmente, que, aliás, no México é bastante estrutural também, é uma questão não só do Brasil, sino acho todos os países que têm Bolsa Família estão tendo dispositivos políticos bastante similares, né? Será que o mínimo acesso ao direito para o Estado é só acesso à violência para o Estado? Não sei. Aí abriria as perguntas ou a maior debate, não sei. Na verdade, realidade, eu acho que eu estou me identificando também, né, nessa situação. E eu acho que a maioria das aldeias que eu conheço tem essa situação realidade, na verdade. Só que eu queria dizer o seguinte, na verdade, que a gente não tem noção daquilo que o risco que a gente passa, na verdade. Por isso que eu falo assim, para mim, né, hoje, viver lá e viver aqui, né, no mundo do Juruá, né, a academia me ajudou a perceber esse risco, né, onde é que eu estou correndo risco, mas as duas coisas andam junto. Vamos supor que eu
tem que me fortalecer e também, eu acho que é importante, né, dessa questão destacar isso, que importante de se tornar Guarani fortalecido na base, para depois discutir o que é aqui, no caso da educação, né, vamos dizer assim, porque para mim ficou muito claro, né, o que é diferente. Depois que eu cheguei aqui na cidade, ou seja, a academia me ajudou um pouco a refletir sobre isso, né? Mas me ajudou a não me perder também. Só apenas selecionar o que é importante para mim, no caso da questão dos Juruá, por exemplo. Aí eu falei assim da questão do eu querer alguma coisa, desejo, né? Eu tenho esse desejo, mas no mesmo tempo também tem essa... mas eu sei o meu limite, né? Eu sei até onde eu posso ir, até onde isso é prejuízo para mim, para a minha vida pessoal, para mim, enquanto Guarani, enquanto... então, eu acho que isso é um ponto, né, que eu destaquei, na verdade, eu me vejo isso. E na aldeia não tem... eu acabei de dizer que, na verdade, às vezes a gente é pego de surpresa, né, vamos supor assim. É pego de surpresa porque a gente vê uma coisa nova, coisa que a gente não entende nada, né? O que está por trás, o que está por trás dessas coisas todas. É benefício, mas, no mesmo tempo, a gente acha que é benefício, mas não é, muitas vezes, né? E, para falar um pouco sobre a questão do... assim, a questão, o que é risco, na verdade, né? São duas coisas. Eu vou dar um exemplo, na verdade, na aldeia, né? Eu fui trabalhar como agente de saúde, eu sou também agente de saúde, né? Quando eu cheguei na aldeia, trabalhava como eu era mulher, na verdade, as mulheres começaram a falar comigo. E era pressionada para fazer preventivo, né, na verdade. E aí elas falavam para mim, olha, não quero fazer preventivo. E aí, como eu era agente de saúde, né, e aí eu fazia essa ponte, né? Eu falava no posto de saúde, mas elas eram obrigadas, não, eles vão ter que fazer, a gente tem que fazer preventivo, porque é obrigatório, porque aí era uma coisa assim, muito violento, assim, a questão do preventivo, por exemplo. E aí, só que no mesmo tempo, nós também somos manipulados. Eu sou empregado, no caso, que eu que era empregado, eu era pressionado também a convencer meus parentes, mulheres, para fazer preventivo, vamos supor, né? E aí eu ficava nessa loucura toda também, na verdade, para eu poder... E por isso que eu comecei a resistir muito. E aí, nesse sentido, me ajudou a resistir enquanto mulher indígena, a argumentar contra isso, né? Eu falava, não, porque por isso a gente não pode, mas vocês têm que ter paciência, né? E aí não é assim que funciona. E aí eu começava a me confrontar também com a equipe da saúde. E outra questão também que a gente, a saúde, a equipe da saúde, chegava lá, tem a indígena, a enfermeira indígena, mas só que elas não sabiam muito, não tinha muito essa questão, né, na verdade, de argumentar. Uma vez, e para a aldeia, quando vai o carro da saúde, era para todas as coisas. Só que para a gente, isso é para a gente, Guarani, da aldeia, a Boa Esperança, né, era para fazer qualquer coisa. Isso é para a gente, é saúde, né, na verdade. E aí, só que para a equipe da FUNASA, na época, era só atender paciente, atender doente, né? Quer dizer, na nossa concepção, aí já começa o erro por aí, essa questão do... Porque para nós, prevenir doença, quer dizer, fazer com que as coisas andem junto, né? E muitas vezes os mais velhos queriam ir para NSS, o carro não estava disponível, aí eles ficavam chateados com isso, e eles falavam assim, não, os índios não entendem nada, que isso só para carregar doente, né, na verdade. Então, mais ou menos um exemplo que eu estou dando, na verdade, são tanta coisa, né, que me vem na cabeça, que a gente... E essa questão do preconceito, isso passa constantemente. Quando eu era agente de saúde, mandava, porque eles não entendem que a criança ficava com o mais velho, né? E aí
a mais velha, né, por exemplo, a avó que levava para o hospital, que não entendia português nenhuma. E muitas vezes eles ligavam para o posto, você tem que mandar o índio que fala português. E aí, no mesmo tempo, a gente saúde, não podia acompanhar porque era outra coisa, né? E aí, só uma coisa, conflito constante, na verdade, né? E onde a gente se instala, a gente é visto como pobre. Né? Eu acho absurdo isso, pobre, sujo, não entende nada, mais ou menos isso. Inclusive, aqui na UF, acho que o ano passado, foi retirada a casa, aqui que foi construído pelos índios, aqui na Casa de Arquitetura, na verdade, foi retirado por conta que os vizinhos não queriam que tivesse lá, porque ia incomodar os vizinhos, né, na verdade. Então, é uma violência sem tamanho que a gente sofre em todo lugar. Eu acho que isso, só para definir a questão, na verdade, eu acho que o apoio que essa questão da interculturalidade que a gente vai precisar, eu estava comentando com algumas meninas aqui, depois que a gente terminou a conversa aqui, sobre a questão, qual o papel, de fato, as pessoas que têm esse diálogo com o indígena, no caso, vocês, Juruá, né, o Caraí que a gente fala, né, fazer esse diálogo de fato, né, sei lá, eu estou pensando assim, eu não sei se eu estou equivocada, mas enfim, eu acho que expressar isso para a gente, porque a gente não entende muitas vezes o que o Juruá quer dizer com isso, né? E a gente, sem entender, às vezes a gente acaba... A mesma coisa a escola, né? Por exemplo, a língua portuguesa é importante também para a gente dialogar com o outro, né? Mas isso tem que ficar claro na escola, muitas vezes. Muitos professores dão aula de língua portuguesa, mas não tem muito sentido. Eu acho que tem que conceituar o que é língua portuguesa e para que é importante, né? Na verdade, vamos supor... Eu acho que é isso, né? Eu queria pedir assim, esclarecer, ter esse diálogo de fato, dizer para a gente, não, isso é bom. É importante isso para vocês que pesquisam, vocês que têm esse diálogo com o indígena, né? Eu estou falando por mim, assim, mas eu não sei se é por aí, né? Porque eles depositam confiança em vocês também. Nós também depositamos confiança nas pessoas que trabalham com a gente. Eu acho que é um diálogo que, para colocar na situação, por exemplo, me desculpe, infelizmente, os políticos que mexem com a questão sistema político, eles são muito ignorantes, não entendem porra nenhuma sobre a questão indígena. Então, eu acho que vocês são criticados. Os antropólogos é criticado sempre, né? A pessoa que tem diálogo com o indígena, ela é sempre criticada. E vamos ser criticados de vez, e eu acho que é bom isso, e a gente dialogar com ele junto com a gente, a partir do ponto de vista da gente. Eu acho que é isso. Eu me prolonguei, mas enfim. Eu acho que é isso. Eu queria pedir assim, para vocês, Juruá, e para a gente ter esse política de vez, né? Bilíngue, multilíngue, um monte de língua, vamos fazer. Eu acho que é isso. Está esses diálogos, se há um modelo que consiga dialogar Estado e comunidade indígena. Talvez possa parecer uma pergunta ingênua, assim, mas eu queria saber como... Porque vocês deram um panorama, assim, está bem problemático, né? Mas e aí, quais são as questões que estão sendo levantadas para conseguir que faça esse diálogo de saber e ser real, entendeu? Porque eu vejo a importância assim, da academia aí dialogar e expor essas questões, mas materializá-la como está? Seria essa pergunta. E uma coisa também assim que eu quero compartilhar é que no Paraguai há aulas de Guarani nas salas de aula das escolas. E mesmo que tenha sido uma questão assim, está se apropriando do idioma, pondo na escola e pondo mais como uma disciplina, não fazendo a questão assim, do diálogo assim, cultural mesmo. Mas eu achei interessante isso quando fui lá e conheci esse modelo, né? Aí eu queria que vocês comentassem a respeito. Obrigada. O que eu achei é que era um dos pontos principais que todos vocês tocaram foi a complexidade dos processos burocráticos aos quais os indígenas têm que se submeter para receber benefícios por parte do Estado e para fazer valer os direitos que por lei lhe correspondem.
você falou muito aqui da Bolsa Família, os documentos que se precisa para aceder a esse benefício, mas eu queria reparar em outro ponto, que nesse caso é o território. Como já foi dito aqui, você sabe que muitas vezes os processos de demarcação da terra podem durar de 20 a 30 anos, mesmo que sejam somente 9 etapas que teoricamente se precisam para demarcar uma terra. E o que se pode perceber que está acontecendo agora é que muitos povos indígenas estão tentando ter mais uma autonomia por parte deles. A autodemarcação de terras por parte dos povos indígenas cada vez é mais frequente. Então, a minha pergunta seria: até que ponto essa autonomia por parte dos povos indígenas poderia ser uma solução a essas complexidades que a burocracia com a qual a burocracia está relacionada, né? Eu acho que na América Latina existem exemplos sobre autonomia. Eu acho que o movimento zapatista no México é um dos exemplos mais importantes, mas também até que ponto seria beneficioso uma autonomia por parte do Estado, porque lamentavelmente o Estado não deixa de ser o ente que de alguma maneira protege legalmente os indígenas, né? Como se falou, o mal necessário. Então, seria essa a minha pergunta. Bom, eu vou começar então. A Sandra colocou muitas questões na realidade, eu acho que são muitos temas mais para reflexão, eventualmente a gente vai tocando neles na medida que a gente vai respondendo algumas coisas aqui. Eu acho que, em alguma medida, todas as colocações elas tocam em algum ponto, né? Assim, a primeira questão maior que foi colocada, acho que era a questão de onde acontece esse diálogo com o Estado, caso ele aconteça, né? Assim, ou como fazer para ele acontecer. Bom, eu acho que tem muitas respostas possíveis para essa questão, porque ela toca em diferentes pontos. Assim, primeiro, tirando só a questão do Estado, né, assim, eu, na verdade, pensando que o Estado ele é múltiplo, né, assim, você tem, sei lá, de universidades que fazem parte do Estado, né, como foi bem notado, e, enfim, estamos aqui. E você tem, enfim, secretarias locais, você tem o Estado nível local em municípios muito pequenos, você tem até o governo federal e os ministérios, enfim, que estão muito distantes. Pensando na questão mais da macropolítica, eu acho que o diálogo, como ele acontece, assim, ele acontece muito na base, o que já não é tanto um diálogo, né, assim, é uma tentativa de diálogo de uma parte, que são os indígenas, e acontece muito a tentativa de forçar um diálogo com quem geralmente não quer dialogar, né? Assim, e justamente a questão de não querer dialogar está ligada à própria questão linguística, como foi bem notado aqui, né, pela Bruna, a questão do próprio projeto de lei, de que a questão é que a sua fala, a sua língua, ela é relevante para a gente, né? Então, assim, na medida que você desqualifica a própria língua que aquelas pessoas falam, e acha que aquilo não deve fazer parte de uma política de Estado, você já está negando de antemão a própria necessidade do diálogo. Ou, colocando de outra forma, o diálogo vai acontecer nos meus termos, na minha língua, a partir dos meus documentos, né, das necessidades que eu vou colocar para você, e aí cabe a você tentar atender ou não. O que já toca na outra questão, né, do Estado como mal necessário, né, mal necessário, que é um pouco assim esse paradoxo lógico, né, assim, porque se é necessário não pode ser ruim, né, assim, e enfim, se é mal, então talvez você não precise daquilo. E que leva a essa questão também, que era um ponto que, né, tinha sido colocado na mesa anterior também, que é justamente essa ideia do Estado tratar aquele que ele qualifica como pobres, né? Assim, um ponto que a Sandra colocou muito aqui também foi tema de debate aqui, como carentes de alguma coisa, né? E aí volta nessa questão, porque o Estado que de alguma forma vai salvaguardar, né, os direitos e tal. Por uma linha você poderia colocar que são direitos constitucionais, em larga medida, né, mas que na realidade são direitos que não foram dados, foram conquistados, né, assim, após muita luta, e direitos que geralmente você também precisa de muito suor e muito sangue para tentar fazer eles valerem alguma coisa. Então, enfim,
A questão da autonomia indígena, é claro que é uma discussão muito profunda e que precisa de um pouco mais de substrato, até eu, por exemplo, para poder avançar ela aqui, mas a questão do Estado como mal necessário, eu acho complicado de formular dessa forma por causa disso, inclusive da própria questão do diálogo que tinha sido colocado antes. Né, assim, e aí, lembrando um ponto que o Fuji colocou aqui quando ele estava encerrando, justamente essa ideia desses direitos que vêm sempre casados com dispositivos de violência. Né, assim, como a gente tentou colocar aqui, né, nas descrições, em cima das pesquisas que a gente fez. Acho que o Bruno, de certa forma, conseguiu, né, atender um pouco as questões. É porque não dá para responder detalhadamente em cada uma das perguntas pontuais. No caso da Sandra, eu acho que você colocou várias coisas e um desafio, né, que é o desafio do diálogo, e que eu acho que ele tem vários desdobramentos, várias gavetas dentro desse desafio, que parte lá da pergunta, de uma outra pergunta que teve aqui, que foi a questão da autonomia, do diálogo, das instâncias de diálogo com o Estado, e do papel dos antropólogos, dos indigenistas, dos apoiadores, né, do movimento indígena e das causas indígenas, porque são mais de uma, do papel e da academia, principalmente, para tornar esse diálogo real, porque ele é virtual e ele é cheio de boas intenções, sempre muito anunciado, mas em que medida ele é real, né? Eu acho que eu entendo o seu convite, seu desafio nesse sentido. Eu acho que a gente está muito longe ainda, né? Eu sou meio pessimista, mas assim, ele está muito longe de ser real. Mas acredito que muitas coisas têm mudado, porque uma coisa que a gente talvez não tenha enfatizado o suficiente, porque a situação é tão crítica em vários sentidos, que fica difícil de enxergar, né? Mas como o rapaz colocou aqui, tem uma série de questões que andam junto com os retrocessos, junto com as violações de direitos. O que surge é a resistência, a imaginação conceitual, a imaginação política dos povos. Então, isso não pode ser deixado de lado, evidentemente. Eu acho que esse evento, e a gente percebeu isso depois que montou ele, faltou. É por isso que o filme final é um filme sobre resistência. Faltou o elemento resistência, criatividade, vida, né? Então, é um evento um pouco catastrófico. Mas é porque a situação está catastrófica também. Então, é uma escolha, de certa forma. Então, acho que, nesse sentido, muitas coisas têm, não sei se mudado, mas têm apontado possibilidades de mudança. Tanto na construção real desse diálogo com a academia, né, as coisas que vocês falaram na abertura, situações, mas também aproximações reais, ainda, né, desiguais, dentro da educação, estou falando, mas não só, dentro da universidade, inclusive, mas também politicamente. E aí eu acho que vale a pena aqui enfatizar, inclusive em relação às questões do dinheiro e dessas políticas públicas em geral, que os povos lidam com isso no dia a dia, nunca e jamais de forma passiva, né? A forma como a gente tenta colocar para explicitar os problemas é uma coisa, e a forma como essas situações são vividas é outra. E, evidentemente, há uma série de resistências, micro-resistências no cotidiano, que fazem com que a vida se torne possível ainda nessas situações, porque, não sei se vocês... Eu acho que o filme mostra bem isso. Eu fiquei pensando o tempo todo, durante o filme, nisso. O tempo, né? Tem uma hora que ele lê uma revista, um indígena, um macu, tempo é dinheiro. E o tempo que é usado, que é desperdiçado nessas peregrinações, nessas filas, né, é uma coisa absolutamente inacreditável e insustentável. Então, mas tem uma série de... O tempo todo, né, as pessoas estão inventando coisas para lidar com isso, para passar por cima, para desviar, para contornar, para derrubar, às vezes, mais ou menos explicitamente, e para lidar com essa violência, porque é uma violência de A a Z, o tempo todo, né? Desde da forma como a beneficiária é recebida no balcão,
até o cercamento das terras e a não demarcação e o não reconhecimento de terras que estão sendo reivindicadas há 30 anos, por exemplo. Então, a autodemarcação é um dos processos mais importantes, né, atuais, de resistência. As retomadas, no Mato Grosso do Sul, principalmente, são, evidentemente, um movimento explícito, político, ativo e emblemático, né, da luta indígena. Enfim, todas essas questões são tão atuais quanto todos esses retrocessos e essas violações das quais a gente está falando hoje. E eu acho que isso é muito importante. E nesse cenário, como você colocou, eu acho que a academia timidamente ainda se coloca, talvez, em alguns... Eu falaria mais em pessoas, mas de forma um pouco mais simétrica, né, no diálogo com os povos indígenas. Eu tenho, assim, de certa forma, é um toque de esperança, não sei se é totalmente real, mas eu acho que tem um pouco isso. Tanto que os ataques, né, têm se reverberado, né, além dos ataques diretos aos direitos indígenas, a gente tem aí 2 CPIs rolando, CPI da FUNAI e do INCRA em Brasília, CPI do CIMI no Mato Grosso do Sul, que visam exatamente quem procura dialogar com os povos indígenas. Isso não é um acaso, eu acredito, infelizmente. Que são importantes de serem colocados. Eu também não sei o que é intercultural, também fico pensando nisso. E aí eu lembrei de uma palestra aqui na UF, no curso até da Ana Cláudia, que saiu, que ela chamou a Célia Collet, que trabalhou muito tempo como assessora de projetos de educação diferenciada e tal. E ela falou que num desses projetos, né, ela falou que todos os projetos começavam assim: como que a universidade pode contribuir para divulgar o conhecimento das populações indígenas? Não, a gente tem que inverter isso, assim. Se a gente for fazer um projeto, tem que ser ao contrário, tem que ser como que as populações indígenas e as formas de conhecimento das populações indígenas podem contribuir para a universidade e para a gente construir as nossas formas de conhecimento. Eu acho que essa inversão foi fundamental, assim, foi uma percepção importante, assim, para, né, enfim, nessa tentativa aí de estabelecer esse diálogo intercultural. E só mais um ponto, assim, que essa questão da documentação, está falando aqui de documento. Quando eu assisti esse documentário do Esculpida pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Eu tinha acabado de ver livros de foto dos Macu nas aldeias altivos, assim, pessoas. E de repente você termina esse documentário com aquelas fotinhas 3x4 das pessoas, assim, absolutamente despersonificadas, assim, nos documentos, né? Então acho que é uma imagem bem forte e bem emblemática desse processo, né, ao qual eles estão sendo submetidos na cidade. Enfim, acho que Bom, a mesa não termina aqui, vai ter ainda outra mesa. Importante também está se colocando para vocês como estudantes essas questões ao fresco, onde toda etnografia já fica denúncia, né? Automaticamente, um primeiro diálogo, finalmente, é essa possibilidade de transmitir essas etnografias que já é uma denúncia por a crise ali que está. E eu acho que seguir pensando essa questão de como se bloqueiam as conexões internas para não virar pobre, se geram conexões para virar pobre branco, né? Ou seja, e eu acho que tem muito caminho, justamente porque está arrasando tanto em todos os lados, que tem muito caminho, positivamente pensando, porque é muito para fazer, né? Nesse sentido. Assim, está ruim, que é bom, porque temos um monte de caminho para encarar em conjunto, e justamente essas articulações podem ser geradas depois de conhecer esse tipo de coisas tão detenidamente. Então,